invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, eu sou o Rodrigo Ferreira, o engajado Rodrigo Ferreira, e estou aqui hoje com a Quiet Quitting Rebeca Maia. Oi, gente, tudo bom? Eu achei bastante contextualizada. Tá vendo? E o mais louder quitting daqui, Marcelo Vischer. Sai gritando. Empresta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa coisa aí pra você. Muito bem, nós estamos aqui hoje para um episódio super comum aí para quem nos segue já há algum tempo. Anualmente a gente faz um episódio sobre o relatório State of the Global Workplace da Gallup. Para quem não sabe do que a gente está falando, é um relatório que a Gallup lança anualmente falando sobre o estado do ambiente de trabalho no mundo, que traz muitas informações interessantes e que guiam grande parte de tudo que a gente faz durante o ano. A gente usa muitas informações daqui em treinamentos e tudo mais, então fica aqui nesse episódio com a gente que você vai entender muita coisa que pode ser útil no seu trabalho. E a gente teve agora, recentemente, o lançamento. Esse relatório era bianual, agora é anual. A gente vai deixar aí um link para você baixar o relatório e poder ler. Mas a ideia é fazer uma espécie de um react mesmo. A gente também está tendo contato agora com esse relatório, estamos gravando imediatamente após o lançamento do relatório, então a gente vai olhar o relatório e reagindo a tudo que está escrito ali. Beleza, meninos? Como é que vocês veem a utilidade, antes da gente falar do relatório em si, como é que vocês usam as informações desse relatório no dia a dia de vocês? Eu sempre utilizo, assim, muito comparando com a realidade, né? Ouvir os cenários de todo mundo é bem interessante, né? A gente olhar a realidade aí do trabalho, ouvir a voz, né? O relatório traz muito sobre isso, né? A voz dos funcionários. Então, eu utilizo muito nessa comparação de olhar aí o cenário mundial, né, e comparar também com o cenário local, né, então, não só do Brasil, mas localmente, então, perceber isso, né, se no meu entorno eu tô percebendo igual o relatório, se tem muita divergência, então eu costumo sempre olhar aí o cenário ao meu redor e comparar com o relatório. Então, a primeira utilização é essa que eu faço. Eu gosto de olhar para o relatório como uma fotografia ampla acerca da realidade do mundo do trabalho. E, embora existam tendências que possam ser que podem ser observadas em todos os continentes, é fato que as nuances aonde se difere em cada um dos lugares, eu acho que isso é o que traz aí o valor agregado, né? Legal. Então, eu gosto de olhar o macro, gosto de ver o micro, as nuances, os detalhes, e gosto de usar esse relatório para produção de conteúdo, porque é uma forma da gente poder comunicar com o mundo corporativo, com o mundo do trabalho, com os trabalhadores e aqueles que também oferecem emprego de uma forma mais contextualizada. Então, eu gosto de ver o macro, gosto de ver a diferença, porque eu acho que a diferença traz a pitadinha artística no negócio, né? E também gosto de produzir conteúdo com esse material tão rico. Legal, e eu gosto de usar esse relatório para bater na cara dos gestores, né? Eu imprimo, ele é bem grossão, eu bato na cara dos gestores. Aqui, ó, tá vendo? São 99 páginas, dá uma bela de uma pancada na cara dos gestores, né? Inclusive, o começo do relatório eu acho muito legal, porque a gente tem ali as palavras do John Clifton, né, que é o CEO da Gallup, e eu separei aqui 3 trechos das palavras dele. Ele diz o seguinte, né? Nós estimamos que o custo do baixo engajamento na economia global é de 8,8 trilhões de dólares. Ou seja, 9% do PIB global. 9% de tudo o que é produzido no mundo está sendo perdido por conta do baixo engajamento, da quantidade pequena de pessoas engajadas. Mas ainda tem gente que acha que engajamento é bate-papo motivacional, né? Exatamente. Tem gente que é muito interessante que a Gallup fala que é comum empresas que contratam a Gallup para fazer pesquisa de engajamento, quando a Gallup apresenta o resultado, eles dispensam a Gallup
e fala, não, a gente quer continuar com a nossa empresa anterior de medição de engajamento. Por quê? Porque é comum as empresas que medem engajamento, não quero citar nenhuma, estou me segurando para não citar nenhuma nominalmente, quando faz a pesquisa de clima, por exemplo, vai lá e apresenta, olha, você tem 80% de satisfação nos seus funcionários. E aí, quando a Gallup vem e mostra os números dela, cai drasticamente, não vou falar agora para não dar spoiler, mas para frente a gente fala o número de engajados, e aí o RH fala, não vou apresentar isso aqui para a diretoria não, né? Manda embora a Gallup, volta com a ferramenta anterior, é melhor fingir que tá tudo bem do que realmente descobrir o que tá errado e lidar com isso, né? Então, é muito complicado isso. E aí, o John Clifton vai dizer o seguinte, né? As pesquisas da Gallup nos aspectos de bem-estar descobriram que ter um trabalho que você odeia é pior do que estar desempregado. Olha. E que as emoções negativas, né, que vêm desse trabalho ruim vão impactar os relacionamentos e a família. E que se você não tá progredindo no trabalho, você provavelmente não tá progredindo na vida. Cara, isso é pesado ouvir isso, né? É forte, é forte. Demais. Respira pra realmente digerir, né? E aí é bem importante, você falando aí de utilidade do relatório, né? Encaminhar também para alguns presidentes de empresas, CEOs, né? Então, olhando para isso, porque quando a gente fala aí de bem-estar, quando a gente fala de engajamento, até no sentido de investimento mesmo que a empresa faz, né? Então, às vezes, alguns da alta gestão mesmo, então acaba não querendo investir, principalmente nesses dois aspectos, tanto de engajamento, acho que até engajamento é um pouco mais fácil do que bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar e de qualidade, a gente acaba indo, né, para um caminho aí que realmente é difícil convencer. E aí, com dados, a gente vem para esse convencimento, né? É verdade. As pessoas acham que investir em bem-estar, em felicidade, não é papel da empresa, né? É papel da igreja, Exatamente. é papel do governo no SUS, é papel, sei lá de quem, né? De qualquer um, de terceiros, não da empresa, né? E eu tenho dito nas empresas que eu treino que a gente tem que pensar nisso, mas não é porque a gente é bonzinho, não. É porque, olha só, 8,8 trilhões de dólares perdido por baixo engajamento, né? Perdido por quem? Perdido pelas empresas. O PIB é gerado nas empresas, né? Então, o que as empresas não estão percebendo, algumas, na verdade, a maioria, infelizmente, né, não estão percebendo, é que deixar de investir em engajamento e bem-estar do colaborador significa perder dinheiro. Ou pelo menos deixar de ganhar dinheiro. Né? Quanto você poderia estar produzindo, né? Eu recentemente, Beca, estive numa empresa e comentando sobre isso aqui, e a reação da empresa foi a seguinte, né, das pessoas que estavam ali, pessoas de alto cargo e tal. Tá, mas se a pessoa não está feliz no trabalho, por que ela não vai embora? Quer dizer, então, em vez de olhar para como é que eu lido internamente com essa situação, a visão é, pô, você não tá feliz, vai embora. Muito ruim isso. Até isso, Rô, assim, o relatório traz nesse contexto, né, até da tomada de decisão desse funcionário desengajado, do contexto mundial que a gente vive, do cenário econômico, inclusive, né, da incerteza. Então, o quanto é difícil também para ele tomar essa decisão, inclusive, de saída. Exatamente. Então, não é tão fácil assim. Por isso que tem esse processo do desengajamento silencioso mesmo e a demissão silenciosa, né? Então, eu tô aqui para receber o valor, pagar minhas contas, né? Mal pagar as minhas contas, em alguns momentos, inclusive, e sobreviver, né? E não produzir ativamente. Eu gostei da informação sobre os níveis de estresse, né? Então, ali logo no começo, no relatório, ali no próprio sumário executivo, ele mostra que o mundo se recuperou do caos da pandemia, porém, os trabalhadores continuam com níveis de estresse altíssimo. Exatamente. Recorde histórico. Interessante, que a gente achou de alguma forma, claro, em vias gerais, o novo normal, a situação da saúde mental iria melhorar, né? A saúde mental no trabalho iria melhorar com, enfim, a redução dos lockdowns, né? Enfim, o fim do lockdown, até mesmo o fim da pandemia, que foi decretado aqui alguns meses atrás pela OMS, e parece que a coisa persiste, né?
Então, É. e isso mostra a importância da gente trabalhar, por exemplo, saúde e bem-estar dentro do ambiente de trabalho, como ações de curto, médio e longo Uhum. prazo, e não somente Exatamente. aquela palestrinha no final É. do ano É, de, né, é, recompensa de alguma coisa ou festa de fim de exatamente. ano, né? Leva uma banda pra tocar lá e acha que vai resolver o problema, né? Exatamente. A coisa é mais no fundo, né? É, exatamente. Porque esse colaborador estressado, isso está diretamente ligado com o seu engajamento ou não na Exatamente. colaboração, né? E no fim, com a produtividade, com o dinheiro no fim das contas. De novo, não é Sim. só porque a gente é bonzinho. Sim, a gente precisa construir um mundo melhor e isso passa pelo trabalho, né? Eu tô por coincidência aqui em cima da minha mesa com o livro do Well-Being at Work. Esse livro, ele aborda os 5 aspectos do bem-estar e ele diz o seguinte, que o principal aspecto é o aspecto da carreira, porque ele influencia todos os outros. Se você não tá feliz com relação à sua carreira, isso vai impactar negativamente na tua saúde física, nas tuas finanças, na tua vida social e na tua vida comunitária. Então, é óbvio que resolver essa questão do estresse, tudo que a gente vai falar aqui, impacta sim na vida social, num planeta melhor, mas se não for por altruísmo, que seja por egoísmo, que você simplesmente pense, pelo menos, em como é que você pode produzir mais, gerar mais resultado investindo na solução dessa questão do estresse, né? E tem jeito, porque o John Clifton termina o texto dele dizendo que nos últimos 3 anos a Gallup tem usado a melhor ciência disponível para treinar 14 mil gestores para se tornarem coaches e que 18 meses depois, os times desses 14 mil gestores aumentaram o engajamento de 8 a 18% do que era antes. Quer dizer, existe então um apontamento da Gallup, quer dizer, a Gallup não está só trazendo um relatório dizendo que está tudo ruim, mas ela está trazendo um relatório dizendo, ó, tá tudo ruim, mas tem a solução. A solução passa por desenvolver gestores para que eles atuem nesses aspectos todos que a Gallup traz no relatório, né? Agora, se a gente for na sequência aí para o sumário executivo, né, que é onde então o Marcelo tocou, a gente começa com o primeiro item, que é a porcentagem de engajados, né? O que a Gallup chama de thriving, né? A porcentagem de pessoas prosperando, né? Que são os engajados. E ela mostra que a gente voltou a subir em 2022, a gente foi para 23% de engajados, comparado ao ano passado, que era 21%, tá melhor, mas comparado com pré-pandemia, tá 1% maior só, quer dizer, a gente só retomou, praticamente, né, só retomamos o que estava antes da pandemia, 23%. E o Raul, da Gallup, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, tá, mas a gente não pode comemorar 23%, né, pô, chegamos em 23, porque a gente tá falando de 77, é isso? 77% que não está aqui. Isso. Né? Então, 23, ok, legal, subimos 2 pontos percentuais, mas ainda é pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. Imagina só, você que tá ouvindo a gente, você tem aí na sua empresa uma quantidade X aí de funcionários, de cada 10 desses, 2 estão engajados. 2 realmente estão comprometidos com a empresa, né? Como é que vocês veem isso, pessoal? Como é que vocês veem esse crescimento aí? Como é que vocês enxergam essa pequena melhoria? Olha, já bem como você trouxe mesmo, né? De Uhum. que é muito pequeno, né? É um crescimento, lógico, mas assim, diante do cenário do trabalho, você ter quase 80% dos funcionários ali desengajados, você fica assim, toda vez que a gente já sabe, mas toda vez que a gente vê de novo, a gente para assim, diz, tem alguma coisa errada. Eu só vejo isso. A questão é, você tem muita gente desengajada, eu vou tomar posse do termo, e quieta. Elas estão classificadas Uhum. ali quiet quitting, Exatamente. certo? Estão lá no cantinho delas. Elas estão desengajadas e quietas, talvez até desapercebidas pelos seus gerentes e gestores sobre Exatamente. esse engajamento. Na hora de ir para o happy hour, pode ser que esteja bem, entende? Então eu vejo que a questão maior aqui é o silêncio, né? Ou o não barulho, ou a falta de expressão que esse funcionário não engajado né? Possui.
ou não possui, né, a expressão que não tem, que faz com que a gente, no final das contas, a hora que vai produzir os nossos relatórios, a gente fala, não, tá tudo ok, tá todo mundo É. bem aqui. A Gallup, inclusive, fala que esse pessoal é o ponto onde o gerente tem que trabalhar. Exatamente. Né? O loud, a gente não... dá para trabalhar também, mas talvez o caminho mais fácil seja desligar. Agora, essa galera que tá quieta ali no cantinho, essa é a que a gente tem que resgatar, né? Que a gente tem que ir atrás. Né? Vocês tinham parado para pensar, assim, qual a expectativa de vocês? Eu tô pensando aqui agora, eu não tinha parado para refletir sobre isso, o que eu achava que ia dar no relatório. Algum de vocês tinha parado para pensar? Eu imaginei que esse número não fosse mudar muito, não. Rebeca, você achou que fosse mudar muito? Eu não tinha parado para pensar, não, mas eu esperava. Tá tendo muito processo de transição, né? De carreira também. Então, eu esperava que tivesse aumentado pelo menos um pouco. Eu não esperava que tivesse um cenário maravilhoso, não. Mas a gente está vendo, pós-pandemia, né? Muito processo de tomada mesmo do protagonismo da carreira, né? Muita transição de carreira. Então, eu achei que pudesse estar num cenário um pouquinho melhor. Então, eu esperava. Talvez isso venha daqui a alguns anos, né? Mas a gente está vendo muito isso. Você que trabalha com carreira, né, Marcelo? Talvez até veja mais isso. Mas, assim, pelo menos é o que eu vejo. Eu tava pessimista, eu achei que não ia subir, não. Eu tava bem pessimista. Então, pra mim, ter um crescimentinho ali Já foi esquentou bom, meu né? coraçãozinho, esquentou o coraçãozinho, sabe? Porque eu tava bem Porque eu acho que pessimista. períodos de crise colocam para nós uma necessidade ou uma obrigatoriedade de parar para pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Então, eu acho que essa melhora veio muito desse tempo de, poxa, vou ter que ficar em casa. E aí eu vou ter que parar para pensar na minha vida de uma forma mais intencional. Então, eu acho que essa melhora vem dessa sociedade cansada que teve que parar para refletir. E aí, sim, nesse processo, Pode que ser. dói, né? Pensar dói. Nesse processo de você pensar e crescer e evoluir, tá, então tem que fazer as coisas um pouquinho diferente aqui. Então, eu vejo mais por esse lado, mas aí quando a coisa entra no flow de novo, parece que a gente tem um limite, né? Parece que a gente bate num tetozinho, não sei. Acho que minha autoafirmação tava mais positiva, viu? Agora, tem para encerrar esse assunto do engajamento, né, por hora, um dado interessante que a Gallup traz é que no sul da Ásia teve um crescimento, né, bastante interessante, um crescimento de 7% no engajamento, e lá hoje o engajamento é de 33%. Então, bem interessante. A gente vai ver depois que tem um reflexo não muito legal ali na sequência, mas interessante ter um crescimento relevante e considerável no sul da Ásia. Bom, o segundo item vai falar sobre essa divisão entre quem está progredindo, né, os engajados, que são os que estão progredindo no trabalho, o quiet quitting, que são os não engajados, e os loud quitting, que são os que a gente chamava antigamente de ativamente desengajados. Então, só para definir antes de dizer os números, a Gallup coloca que quem está progredindo no trabalho são as pessoas que sentem que o trabalho tem um significado, elas se sentem conectadas com o time, com a organização, elas sentem orgulho do trabalho, né, que elas fazem, elas tomam a propriedade, né, o ownership da performance para eles mesmos, né, e eles dão o que os americanos chamam de extra mile, né, vão aquela milha a mais pelos colegas e pelos clientes. Isso é a definição da Gallup de quem está progredindo. Então veja que tem até uma dúvida que já me fizeram, uma pergunta que já me fizeram, que mas será que a pessoa não está engajada por medo de ser mandada embora? Não, isso não tem nada a ver. Né? Quando a Gallup fala engajado, é o cara que tem todo esse contexto que eu coloquei aqui. O quiet quitting, ela define como aqueles empregados que estão ocupando uma cadeira, né, e olhando para o relógio. Ocupando uma cadeira e olhando para o relógio. Eu adoro essa definição. Né? Eles põem o mínimo possível de esforço requerido nas atividades, eles são psicologicamente desconectados do empregador deles, né, da companhia, eles são minimamente produtivos, e aí tem um dado interessante, antigo, que eu sempre usei em treinamento, que dizem que você precisa entregar só 30% da tua capacidade para você nunca ser mandado embora, então provavelmente esses caras estão ali nesses 30% de entrega, porém, né, eles são mais
propensos a estarem estressados, a ter burnout, do que os trabalhadores engajados, porque eles se sentem perdidos e desconectados do ambiente de trabalho. Esses são os quiet quitting. Já os loud quitting, né, os ativamente desengajados, são aqueles que tomam ações diretas para prejudicar a organização, né? Então, eles fazem golpes assim para atingir as metas, né? Eles se opõem aos líderes, né? Enfim, são aqueles que trabalham contra a empresa, jogando contra o time. Então, eu costumo dizer que são aqueles que levam informações para a concorrência, que roubam da empresa, levam atestado falso para a empresa. São esses caras que são os loud quitting, né? Então, definido esses 3 públicos aí, a Gallup diz o seguinte, que a gente tem, então, 23% de engajado, como a gente disse ali atrás. No oposto, a gente tem 18% de loud quitting, 18% de ativamente desengajados e 59% de quiet quitting, dos que são não engajados, aqueles que estão só ocupando uma cadeira e olhando para o relógio. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, então, que na média as empresas do mundo são um barco onde tem 10 pessoas, esse barco está indo para uma cachoeira e 2 estão remando para frente, 2 estão remando para trás e 6 estão ali tomando cafezinho, né, indo no banheiro e demorando pra caramba. De vez em quando rema um pouquinho para frente, para ali de novo, aí vem alguém lá do fundo que tá remando para trás e fala, não, rema para trás você também. Ele dá uma remadinha para trás, volta. Esse é o barco das corporações atuais, né? É aí que tá a coisa, né? Como é que a gente vai trabalhar esse pessoal? Não dá mais pra gente só ficar naquele bate-papo de promoção, de uma motivação que se assemelha mais a um entorpecente do que qualquer tipo de mudança, né? É. A gente precisa falar desses temas, não só, eu falo isso porque existe uma febre, né? Deu uma diminuída, mas existe uma febre de falar de soft skills, né? Pessoas falam bastante de soft skill e até parecia uma coisa esquizofrênica, porque não estava conectada mais com a hard skill, como se fosse possível ter a soft skill sem a hard skill. E de repente isso foi para o mundo corporativo, onde a gente só pensava em conversar com os nossos colaboradores, pensando ali em melhoria de recursos humanos, no soft skill, né? Porém, isso ficava meio que na esfera da superficialidade, né? Aquilo que estava só por cima, não ia a fundo do negócio, né? E o que essa Exatamente. pesquisa está mostrando para a gente é que não, para a gente falar de mudança, né? Essa divisão né, que a Gallup trouxe para os engajamentos, essa classificação, e aí apontando para o quiet quitting, que é a coisa mais séria, mostra que a gente vai ter que mudar a maneira da gente abordar esse pessoal, os nossos colaboradores, enfim, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, de uma forma diferente do que a gente estava fazendo até aqui, se é que a gente quer mudar esse tipo de número, né? Pensando nisso que você está trazendo, né? Não tem mais como ter uma liderança apagando incêndio somente, né? Então, porque a liderança que está ali apagando incêndio, ela não vai ter tempo de encorajar, de inspirar, de conversar, de ouvir, aí, de desenvolver. Então, acho que esse relatório reflete mais uma vez a importância dos líderes realmente saírem desse papel aí de dar conta de tudo, centralização, né, e de apagar incêndio e realmente assumir o papel, como o Rô trouxe aí, né, de coach, de um mentor mesmo, de trazer esse processo de conversas, de perguntas. Exatamente. De trazer a equipe para um senso crítico, para o pertencimento, para o engajamento, o encorajamento. A Gallup até coloca aqui num trecho aqui dessa parte, né? Ela diz o seguinte, que esses quiet quitters, né, são a maior oportunidade de crescimento e de mudança, né? Eles estão esperando por um líder ou um gestor que tenha uma conversa com eles, que encoraje eles, que inspire eles, né? Umas poucas mudanças em como eles são gerenciados pode tornar eles em membros produtivos do time, né? Quer dizer, então, cara, às vezes só sentar com a pessoa e conversar vai fazer essa pessoa sair do quiet quitting e ir pro thriving, ir pro engajado, né? Então, é aquilo que o Raul sempre fala, né, nos episódios que ele participa. Tem que conversar, cara. Tem que sentar, conversar, bater papo, né?
entender a pessoa, porque senão não Ser funciona. intencional também, né? Ser Conversar de intencional. verdade. Exatamente. Não é conversar Não sobre só, futebol, né? ou só, Só só porque falaram o que eu tenho que falar. aquele bate-papo, como fala, aquela formalização de um press release, né? Precisa Exatamente. trazer uma coisa mais intencional, verdadeira, né? Bom, aí o próximo item é onde o Marcelo estava falando do estresse, né? Então o estresse está em recorde histórico, 44% dos trabalhadores estão estressados no mundo. Olha que absurdo. E no Brasil é maior, hein? 44% dos trabalhadores do mundo estão estressados. É quase metade dos trabalhadores, né? E é o maior índice desde 2009, quando começou a ser publicado esse relatório. Então a gente nunca teve uma quantidade tão alta de pessoas estressadas no mundo. E a gente tem, ó, no oeste asiático, altos níveis de estresse. Lá tá batendo 61% de trabalhadores estressados remotos e 60% de jovens. 60% dos jovens. Vamos traduzir isso, porque eu não achei, pelo menos no relatório, uma informação semelhante para o Brasil, mas se a gente trouxer o número próximo, que não deve estar muito diferente, a gente está falando aí de 60% de jovens estressados no trabalho. Né? Isso é um absurdo, né? E aí tem um dado legal aqui, que eu acho interessante também, que diz o seguinte, né? Que eles mediram o nível de estresse nos trabalhadores remotos e nos trabalhadores que trabalham presencialmente. E tem alguns fatores externos que podem sim influenciar, mas a maior parte dos fatores são internos, são dentro da organização e tem a ver com engajamento. Por exemplo, se a gente olhar aqui, eles colocam o seguinte: a gente tem, então, 44% de trabalhadores estressados, porém, quando a gente olha entre os engajados, esse número cai para 30%. E quando a gente olha só entre os ativamente desengajados, isso sobe para 56%. Então, quer dizer, veja que interessante. Eu costumo falar isso nas empresas. O cara tá lá no ativamente desengajado, ele tá ferrando com a empresa, prejudicando a empresa, levando dados da empresa, e ele não tá feliz. Pelo menos se ele tivesse feliz, falando, tô feliz fazendo isso, tô sacaneando e tô feliz. Não, ele tá sofrendo também, né? Então ele também tá estressado, quer dizer, ele tá esperando alguém que dê a mão para ele para resgatar ele desse buraco. Se você olhar ali, eu gostei. É engraçado que, é claro, a gente está falando ali de uma diferença pequena, mas se você pensar num estudo que é feito de forma global, a diferença de 2, 3% é muito grande, né? Em termos de número de pessoas. Mas olha que legal. 43% das pessoas estressadas no mundo, elas têm menos de 40 anos de idade. E 39% das pessoas estressadas, elas têm maior ou igual 40 anos de idade. Eu achei isso interessante. Achei também interessante o fato das mulheres serem mais estressadas, né, do que os homens. 46% das mulheres apresentam um nível de estresse e 42% dos homens. A gente vê que os gestores também estão estressados. Quer dizer, sim. Eles têm um papel fundamental para resolver isso, mas eles também estão passando por isso, né? E olha só, isso aqui eu também achei bacana. Ó, work location. 43% das pessoas que estão exclusivamente no ambiente de trabalho remoto estão enfrentando estresse. Contra 38% das pessoas que estão on-site, né? Que estão lá na empresa. Isso aqui é uma informação interessante, né? Porque mostra até o movimento das pessoas que estavam, né, exclusivamente remoto para híbrido ou para on-site. Mostra esse movimento que a gente está verificando, né? Que a gente está vendo aí acontecer. Agora, o que me chama atenção sobre a idade é por o fato de que o jovem, ele teoricamente teria mais força, mais energia, mais facilidade, né, vamos dizer, mais ânimo para lidar com seus desafios e, de repente, parece que não é bem isso, né? Então, as pessoas mais estressadas são mulheres jovens em cargo de não gestão, trabalhando remoto. Olha só. Se a gente juntar tudo, né? Híbrido, né? Acho que o híbrido tá... trabalho híbrido, exatamente. O híbrido, olha que interessante, eu não tinha notado isso, Beca. O híbrido tá mais estressado que o remoto, quer dizer, talvez é interessante. E sabe uma coisa que me veio à mente agora? Eu vi uma pesquisa da Microsoft, acho que no começo do ano, dizendo que 1/3 dos trabalhadores que estavam remoto não iam querer voltar para o ambiente de trabalho, não iam querer voltar para um on-site. Só que aí a gente olha e vê que quem tá
trabalhando remoto está sofrendo mais de estresse do que quem está trabalhando on site. É um número que não fecha, né? Não sei o que significa, se tem algum significado isso, mas inclusive a própria Gallup fala que ela não tem nenhuma pretensão de explicar os motivos, né? No relatório ela fala isso, ela só quer medir, mas talvez tenha algum significado isso aí que talvez valha a pena a gente, alguém estudar isso em algum momento. Né? A gente não sabe, né? Teria que estudar, mas tem alguns palpites, né? Um processo de hiperconexão, né? Então, hiperconexão, exatamente. Isso, e inclusive tem algumas empresas já atendendo a política de você desconectar mesmo. Então, em determinado horário, você realmente desconectar, porque percebeu isso, que pessoas que estão trabalhando no remoto, elas às vezes trabalham até por mais horas, né? Então... Exatamente. E se sente na obrigação de responder a qualquer momento. Então, recebe um e-mail e às vezes está 10 horas lá da noite respondendo aquele e-mail. Então, é como se estivesse conectado o tempo todo no trabalho. Né? Então, isso pode ser um dos motivos. Só um palpite aí. Seria interessante se nessa sessão a gente pudesse descer um pouquinho mais e ver a estrutura da família dessas mulheres, por exemplo. É verdade. Seria legal, casadas, né, ter isso. Não. Tem filhos? Não. Talvez a Gallup até tenha esse dado, né? Porque talvez eles até perguntem, mas eles não publicam, né? Isso tudo vai dando pra gente mais uma carinha, né, de como que tá, inclusive, a estrutura social, né, e como isso contribui também. Eu vou dar uma passada nos últimos itens bem rapidamente aqui, para o episódio não ficar muito longo, porque depois eu queria tocar um pouquinho no Brasil. O item 4 fala que os trabalhos estão retomando, né, as oportunidades de trabalho, o ressurgimento dos trabalhos, né? A Gallup pergunta para os entrevistados se eles acham que é um bom momento para trocar de trabalho na região deles. E hoje o número está em 53%, dizem que sim. A gente partiu de 55% antes da pandemia, caiu para 44%, 45% e estamos agora quase voltando nos 55%. Então, aparentemente, os trabalhos estão voltando a surgir no mundo. O item 5 vai falar... talvez até, né, a própria Gallup fala que justamente por esse ressurgimento dos trabalhos, tem muita gente disposta a sair do emprego. Então, a gente tem hoje 51% dos trabalhadores que trocariam de emprego. Então, estão procurando, né, ou atentos, ou estão ativamente procurando, ou atentos a novos trabalhos. Né, e isso tem muito a ver aí também com o crescimento dessas oportunidades de emprego. Novamente, é legal notar que se a média é 51%, entre os engajados cai para 43%, entre os ativamente desengajados sobe para 61%. Então, óbvio, se o cara está desengajado, ele está a fim de procurar emprego em outro lugar. Se ele está engajado, ele está atento, afinal de contas tem muita oportunidade de emprego, tem mais oportunidades de emprego, mas ele cai o número de pessoas que está procurando. Só um dado que eu achei bem interessante nesses 5, que foi sobre a questão das pessoas realmente mudarem de emprego, né? Aceitar mudar de emprego apenas com 31% de aumento salarial quando está engajado. Boa, isso é muito legal. Eu achei isso muito interessante, porque justamente da gente olhar que o salário é uma composição, né, de você estar satisfeito, mas não é só ele. Então, se você tem um funcionário engajado, você tem que ter uma oferta ali de 31%. E até os engajados, 22%, né, de aumento salarial. Então, achei esse dado muito interessante. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente pensa logo, tá desengajado, é salário, né? Tá insatisfeito, é salário. E, na verdade, não é. O salário, ele é importante, mas não é ele sozinho que faz, né, o processo aí de retenção do talento ali. Exatamente. Empresa, né? E eu não tenho certeza, eu teria que procurar o relatório dos 2 anos passados, mas esse número de 22 também subiu, se não me falha a memória. Quer dizer, mesmo os desengajados hoje estão falando, tá, eu saio, mas tem que me pagar um pouquinho mais do que era no meio da pandemia. Sim. Mas ainda assim, o que a gente está dizendo uma diferença de 10%, né? Se você engajar uma pessoa que está desengajada, ela vai ficar pelo menos 10% mais feliz com o que ela já ganha na empresa, né? Então diminui reclamação de salário, diminui gente saindo para ir para outra empresa, né? Isso é bem legal. O item 6, então, a Gallup fez uma pesquisa bem legal, que é vendo se existe diferença entre o engajamento, desengajamento em estresse, né? Aqui no caso estresse, de acordo com o local do trabalho. E ela notou o seguinte, tem sim uma pequena diferença, né? Então, se você está total remoto, híbrido ou
on-site, tem sim uma pequena diferença no nível de estresse, mas ela nota que a maior diferença continua sendo se você está engajado ou não engajado. Quer dizer, você estar engajado te faz ser menos estressado, independente de onde você trabalha. Você pode estar trabalhando remoto, híbrido ou on-site. Se você está engajado, você sofre menos de estresse. O item 7 fala do quiet quitting, e esse aqui eu achei bem legal também, que é um dado que não tinha no relatório anterior, que ele vai dizer o seguinte, né? Por que essas pessoas que estão desengajadas, né, o que elas mudariam no ambiente de trabalho? Achei isso muito interessante, porque a Gallup diz assim, né, que eles estão desengajados, mas eles sabem o que precisa ser feito para eles se engajarem. E os 3 principais motivos que foram apontados são engajamento e cultura, pagamento e benefícios e o well-being. Pagamento tá ali? Tá ali. Mas a gente vê os líderes e as empresas focando tanto no aspecto financeiro e ignorando que 28% sim tá infeliz com pagamento e benefícios, mas 41% tá infeliz com engajamento e cultura. E aí a Gallup aponta o que é engajamento e cultura. Né? Então, o que eles mudariam? As pessoas serem reconhecidas por suas contribuições, que os gestores tivessem mais abertos, eu pudesse falar mais abertamente com os meus gestores, que eu tivesse mais autonomia no trabalho, né, e que minha criatividade fosse estimulada, pudesse aprender mais, não fosse um trabalho tão repetitivo. Olha só, eu apenas desejaria, né, desejo que eu fosse mais respeitado. Isso é horrível. Dar para todo mundo a chance de ter uma chance justa de ser promovido, né? E essa aqui também eu acho maravilhosa, que é metas claras e um direcionamento forte, né, do que eu tenho que fazer. Ficar mais claro o que eu tenho que fazer. Metas claras e um direcionamento mais claro também de como atingir essas metas. Então, o que a gente está dizendo, olha só, nada disso envolve aumentar salário. Nada disso envolve pagar mais. E dá para fazer. E as pessoas ficam preocupadas, pô, eu não consigo aumentar o salário. Depois 16% está falando de well-being, de bem-estar. Né? Então, melhorar a comunicação, ter menos hora extra, poder trabalhar de casa, ter mais pausas, entre outras coisas. E depois tem a parte de benefícios, e dentro de benefícios eu grifei um item que eu achei interessante, que é recompensar os empregados por resultados excelentes. Então quer dizer, tem um lado de aumentar salário, tem um lado de benefício e tudo mais, que talvez uma empresa pequena, por exemplo, não consiga mexer nisso, mas se ela chegar e falar, tá bom, se você vender mais, te pago uma comissão. Talvez isso já resolva uma parte da questão de pagamentos e benefícios. E ainda assim, isso é 28%. Tem 16% de bem-estar, 41% de cultura e engajamento que dá para trabalhar. E aí termina essa parte com alguns takeaways para os líderes. Também eu vou só passar rapidamente, que são, primeiro, numa organização típica atual, a maior parte dos empregados não estão nem engajados, nem ativamente desengajados. Está na meiuca, como disse Marcelo, galera que está quieta ali no meio. Que o engajamento não significa necessariamente felicidade. Então, estar engajado, produzindo, não significa que ele está feliz. Aumenta a probabilidade, mas não significa necessariamente. Que os quiet quittings, obviamente, estão produzindo menos. Né? E aí tem um dado que eu tenho falado nos GGSCs e que eu acho muito legal, que é, tá bom, engajamento é de 23%. Qual é o engajamento nas empresas que têm melhores práticas de gestão? Sobe para 72%. Né? Então quer dizer, você triplica, quase quadruplica o número de engajados se você tiver boas práticas de gestão, que envolve tudo isso que a gente falou aqui, conversar, focar nos pontos fortes do liderado e tudo mais. E por último, o último takeaway é que o gestor é a peça-chave para o engajamento dos trabalhadores. Bom, para a gente encerrar, esse relatório tem muita coisa no relatório, gente, vale a pena ler, como eu falei, são 99 páginas, a gente não vai passar tudo aqui, mas trazer alguns dados aí comparativos entre Brasil e os dados globais. Né? Então, enquanto o engajamento no mundo é de 23%, no Brasil é de 28%. A gente está um pouquinho melhor, porém, a gente caiu 1 ponto percentual do último ano para esse. A gente, apesar de estar um pouquinho melhor no mundo, comparado ao mundo, a gente está numa decrescente, provavelmente aqui, pelo menos 1 ponto percentual de engajamento. O estresse, enquanto no mundo é 44%, no Brasil é 45%.
A gente está um pouquinho pior, então, mais gente estressada, né? A gente percebe isso no trânsito. Porém, teve uma queda de 1% também. Então também está melhor. 1% a gente pode até, não sei se a gente poderia colocar numa... Não, tem a margem de erro aí, quase cai na margem de erro, né? Então, talvez esteja mais ou menos igual, né? Mas enfim, 45%, um pouquinho pior aí do que o mundo. Aí tem um dado que eu acho doído pra caramba, eu comentei numa empresa que eu tava semana retrasada e foi interessante a reação, que é a quantidade de trabalhadores que experimentam raiva no trabalho. Achei legal isso também. É, raiva, né? Porque assim, estresse, tá bom, você pode falar, pô, o cara tá feliz, mas tá trabalhando demais, então ele tá estressado e tal. Não, raiva é raiva. Não chamou de desconforto, a Gallup não quis chamar de desconforto, de chateação, não é raiva. E a gente tem no Brasil 20% dos trabalhadores sentindo raiva no trabalho. Apesar de também ter caído 1%, mas ainda é de cada 10, 2, de cada 5, 1 trabalhador com raiva. 44% dos trabalhadores no Brasil dizendo que é um bom momento para trocar de emprego. Isso é uma alta de 4% com relação ao ano passado. Óbvio, terminou a pandemia, né? Começa a ter uma retomadazinha de empregos, então reflete aí dessa forma. Lembrando que esses dados são de 2022, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Eu fico chateado com a queda ali, apesar de, como eu disse, eu estar negativo, fico chateado com a queda dos 29% para 28% de engajamento, porque eu achei que a gente podia chegar a 30% pelo menos, seria um número legal, né? Mas não, a gente caiu para 28%. Portanto, isso mostra que você, líder que está ouvindo a gente agora, você gestor que está ouvindo a gente agora, tem um bom trabalho pela frente aí no Brasil para aumentar esse nível de engajamento. E olha que legal, né? Eu falei só do Brasil, mas vamos dar uma comparadinha, porque Brasil, tá, é 28%, mas o que é comparação? El Salvador é 37% de engajamento. Panamá é 34% de engajamento. Olha só. Então, quer dizer, dá pra gente chegar em 37%, 40% de engajamento se a gente se esforçar. Se a gente olha para estresse, 45% no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, Paraguai com 33% de estressados. Dá pra gente cair esse número de gente estressada. A raiva, a gente tá em 20%, mas no Uruguai a gente tem 9% de pessoas só sentindo raiva. Tem bastante coisa aí que dá pra gente melhorar no país, né? E isso depende de você, gestor, que tá ouvindo a gente agora. Meninos e meninas, o que vocês deixam de mensagem final aí pro nosso ouvinte? Eu acho que a importância da conscientização de como estão as coisas de fato, né? Eu vejo que a gente aqui no Brasil, a gente tem um costume de olhar muito para a intuição, né? Ou considerar muito a intuição. Ótimo. Eu acho que é assim, eu vejo que é assado, baseado muito naquilo que é experiência na nossa amostra, muito enviesado. E eu já vi gente criticar o dado, viu, Marcelo? Ah, não, eu discordo, isso aí não deve estar certo, não. Né? O Data João é melhor do que... Não. Com certeza. Rádio Peão é maravilhosa. Tá aí. O desafio tá aí, tá muito bem representado, com um infográfico, né? Aquela coisa do tipo, não precisa nem fazer desenho, o desenho tá ali. O que eu preciso fazer, né? Quais são os desafios que eu tenho como empreendedor, como CEO, como gestor, independente da pequena, média ou grande empresa. Quais são os desafios que eu tenho pela frente? Por quê? Porque quanto mais o tempo for passando e eu não mexer nisso, mais aquele número que você iniciou, trilionário, né, da economia vai aumentando, e aí eu perco oportunidades de negócio, oportunidades de crescimento, etc. Exatamente. Não é só algo para mim, mas algo para o todo, né? Porque quando o agente econômico ele está se desenvolvendo e crescendo, ele está empregando, ele está melhorando as condições dos trabalhadores. Então, tá aí um desafio para a gente pensar. Então, eu acho que vamos usar o relatório, vamos, mesmo a gente gostando da intuição, vamos ser um pouquinho mais factual, vamos ver o que as informações estão falando para nós e como isso se aplica aos nossos negócios. O que fica para mim, assim, olhando o relatório, é confirmar, né, o processo aí da gente investir em engajamento e bem-estar. Acho que isso ficou muito evidente, né? Traz esse processo também do estresse, da raiva. Eu acho que me chamou muita atenção, assim, também no relatório. Acho que a gente considerar, né, e trazer esse processo de emoções para a roda, né? Então, o ser humano completo, então ele tem emoções. Então, ele está sentindo raiva ali, o que é que isso está impactando, como isso impacta. Então, as emoções importam também da nossa equipe. Então, trazer essa conversa, trazer esse espaço e despertar, mais uma vez, o gestor. Não tem como não ver esse relatório e não pensar
no grande papel que o gestor tem, que o gerente tem, né, que o gestor tem de estar encorajando, de estar inspirando, de estar motivando. Então, eu fico sempre com essa reflexão. Como é que tem sido gasto o tempo da liderança? Sabe? Como é que pode ser gasto melhor para ouvir sua equipe, conversar, ouvir onde eles sabem a resposta, né? Achei isso muito interessante. Eles sabem o que mudar, o que poderia mudar. Então, é ouvir e esse ponto de mudar. E o outro ponto que me chamou muito a atenção foi sobre cultura. Então, quando eles falaram ali sobre o que eles querem mudar, o que tem o percentual mais forte ali é engajamento e cultura. É o ponto. Então, se você não puder trabalhar ainda nos outros aspectos, trabalha nesse. Trabalha ali, exatamente. Trabalha nesse aí que já tem uma grande chance, já tem 46, né? Foi 46% de trabalho aí para você. De reengajar essa galera. Isso, de engajar. E a grande oportunidade de crescimento e mudança. Então, às vezes, a gente fica querendo encontrar outro caminho para mudança e crescimento, enquanto tá ali com a nossa equipe. Exatamente. Eu quero deixar meu significância falar primeiro, e eu acho assim que a gente tem um potencial de impactar o mundo olhando para esses dados. Se a gente conseguir entender esses dados de verdade e colocar em prática pequenas ações que reengajem esses desengajados, a gente tem um potencial gigante de impactar o mundo e, obviamente, começar impactando o Brasil e, de repente, nos tornar aí um case mundial. Já pensou? A gente se tornar aí no próximo relatório o país com maior nível de engajamento no mundo? Isso seria muito legal até economicamente pra gente. E aí já entro na segunda dica, que é, tá bom, se você não tem um significância igual eu, não pensa dessa forma, não acha isso importante, pensa nos 8,8 trilhões de dólares que você pode trazer um pedacinho disso para tua empresa se você engajar as pessoas. Então, minha sugestão é, faça o assessment, o Clifton Strengths, leva o Clifton Strengths para os teus trabalhadores, para que eles entendam quais são os talentos deles, para que você possa gerir com base em talentos, porque esse é um caminho dos mais fáceis para que você engaje a galera. Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio mais cabeção, mas que também é bastante útil para a sua empresa. A gente se vê na próxima semana. Lembra de assinar, esqueci de falar lá no começo, então lembra aí de assinar, de compartilhar, de fazer sua doação, se você quiser ser um doador, aí, um patrocinador. A gente tem logo uma surpresa interessante aí para lançar para vocês sobre esse lance do Apoia-se. Mas se você, por enquanto, quiser nos apoiar, já entra aí no apoia.se, tá aqui embaixo do meu dedo, apoia.se/TPS, e lá você pode nos apoiar, manter isso aqui funcionando e ainda ganhar alguns benefícios. A gente se vê na semana que vem e até mais. Quero dar um tchau, mas com um desafio. E aí? Vai lá. Quero fazer um desafio aí para esse relatório me animou, viu? Então já vou sair daqui mandando para alguns líderes. Então eu queria te desafiar, manda para pelo menos um líder. Então você que ouviu a gente, boa, encaminhe esse episódio para pelo menos um líder. Então acho que essa é a forma de impactar, né? Eu trouxe sobre significância. Então você pode impactar mandando esse episódio para pelo menos um líder e manda o relatório também. A gente vai colocar aqui o link do relatório. E ali embaixo no comentário tem um link do podcast, tem ali link para você compartilhar com seus amigos. É só copiar aquele link ali e mandar, que o cara vai cair aqui e vai ouvir esse episódio. Manda pra boa ideia. Boa ideia. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.